Ela já tinha orado de joelhos no chão do quarto. Já tinha pedido sinais, feito promessas silenciosas. Tentado acreditar mais forte em dias difíceis. Mas a vida continuava igual. As mesmas contas. Os mesmos medos escondidos atrás do sorriso. E a pior dor não era falta de resultado. Era sentir culpa por ter fé, e mesmo assim sofrer. Existe um tipo de cansaço que quase ninguém vê. O cansaço de quem acredita em Deus, mas sente que alguma coisa invisível bloqueia a própria vida. Como alguém pode ter esperança no coração e ainda assim acordar todos os dias no mesmo lugar? Quantas pessoas vivem tentando manifestar mudança, enquanto emocionalmente continuam habitando a perda? As lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard começaram a desmontar uma crença dolorosa dentro disso tudo. A maioria pensa que fé é desejar muito uma realidade. Mas Neville ensinava algo muito mais profundo. A realidade não responde ao desejo repetido. Ela responde ao estado assumido internamente. E essas duas coisas não são iguais. Alguém pode pedir prosperidade durante anos e ainda viver emocionalmente como alguém ameaçado. Pode afirmar que acredita no amor e continuar reagindo como quem espera abandono. Pode dizer vai dar certo com a boca, enquanto o corpo inteiro espera o pior em silêncio. Então a pergunta muda completamente de direção. E se o problema nunca tivesse sido falta de fé? E se a verdadeira questão fosse outra? Qual estado interior está sendo ocupado diariamente, quando ninguém está olhando? Porque existe uma diferença brutal entre querer uma realidade e sentir-se internamente pertencente a ela. Neville dizia que consciência é a única realidade, não como frase bonita, como princípio criador. O mundo externo funciona como um espelho silencioso. Ele não mostra apenas o que alguém deseja, mostra o que alguém acredita ser. E isso explica por que tantas pessoas rezam por mudança, enquanto continuam emocionalmente casadas com a ausência. A parte mais difícil dessa verdade é perceber que esperar também é uma afirmação. Quem espera, sem perceber, declara distância. Quem vive contando os dias para receber, continua ocupando o estado de quem ainda não recebeu. Então talvez a vida não esteja ignorando a fé de ninguém. Talvez ela esteja apenas refletindo um estado assumido. Muita gente acredita que manifestação acontece quando o universo finalmente decide responder. Mas as lições que aprendi lendo os ensinamentos de Neville Goddard apontavam para outra direção. A mudança não começa quando algo chega de fora. Ela começa quando a consciência muda de lugar. E quase ninguém percebe o peso disso no cotidiano. Uma pessoa pode repetir afirmações positivas pela manhã e ainda passar o resto do dia reagindo como vítima. Pode meditar por 20 minutos em paz e viver outras 16 horas em tensão silenciosa. Então, qual estado realmente está criando realidade? O momento curto da esperança ou o clima emocional ocupado o dia inteiro? O corpo sempre revela a verdade escondida. Ele entrega aquilo que a mente tenta esconder. O medo nas pequenas reações automáticas. A ansiedade antes de abrir uma mensagem. O aperto interno ao pensar no futuro. Tudo isso mostra qual identidade está ativa. E a realidade responde exatamente a essa frequência. Neville comparava a consciência a uma roupa invisível. A maioria tenta mudar a vida sem trocar de veste. Deseja abundância usando a identidade da escassez. Deseja paz ocupando emocionalmente a preocupação. Deseja amor carregando a memória constante da rejeição. Como a realidade refletiria algo diferente? Se o estado interno continua sendo o mesmo, existe uma frase silenciosa escondida em muitos corações. Talvez um dia aconteça para mim. Parece esperança, mas contém ausência. Parece fé, mas ainda confirma distância. Porque fé verdadeira não observa o vazio atual como prova definitiva da realidade. Ela ocupa internamente o estado realizado agora. Joe Dispenza fala sobre algo parecido, quando explica que o cérebro e o corpo acabam memorizando emoções repetidas diariamente. Depois de anos vivendo em preocupação, o próprio corpo aprende a esperar problemas. Então a pessoa começa a chamar de personalidade um estado emocional que foi apenas praticado demais. Foi exatamente isso que tantas pessoas nunca perceberam. A vida não muda apenas porque alguém quer muito. Ela muda quando a identidade muda primeiro.
Quando o eu sou deixa de significar limitação e começa silenciosamente a assumir realização. Quantas dores permaneceram ativas apenas porque o coração ainda se via separado daquilo que buscava? A maioria das pessoas tenta vigiar pensamentos soltos, mas ignora o estado emocional que sustenta tudo. E Neville insistia profundamente nesse ponto. Não é o pensamento rápido que manifesta sozinho. É a consciência persistente ocupada diariamente. Aquilo que alguém sente como verdade sobre si acaba moldando lentamente toda a experiência externa. Por isso, tantos pedidos parecem nunca chegar. Não porque Deus esteja negando respostas, mas porque existe uma contradição invisível acontecendo. Os lábios pedem mudança enquanto a identidade continua emocionalmente comprometida com a antiga realidade. E o mundo externo apenas reproduz esse compromisso interno, como um eco constante da consciência assumida. Mateus capítulo 9, versículo 29. Carrega uma revelação que quase sempre passa despercebida. Seja feito conforme a vossa fé. Não conforme o esforço. Não conforme o sofrimento. Nem conforme o tempo de espera acumulado. A questão silenciosa escondida nesse versículo é outra. Que tipo de fé realmente estava sendo ocupada internamente? Porque existe uma fé que apenas deseja. E existe uma fé que já se identifica com a realização. Uma continua olhando para a falta diariamente. A outra começa a sentir pertencimento antes da prova. Foi isso que as lições que aprendi lendo os ensinamentos de Neville Goddard transformaram completamente. Sentir o fim significa viver internamente a conclusão. Não como fingimento emocional ou entusiasmo forçado, mas como uma mudança profunda de identidade. Como alguém que para de pedir permissão à vida, para finalmente sentir paz dentro de si. A realidade desejada deixa de parecer distante. Ela começa a ser tratada internamente como natural. E esse detalhe muda absolutamente tudo. Uma semente não luta contra a terra para crescer. Ela apenas sustenta silenciosamente sua natureza interna. O problema é que muita gente planta desejos e depois cava o solo todos os dias com medo. Observa resultados ausentes, confirma a ansiedade, reafirma a demora emocionalmente e fortalece exatamente o estado que deseja abandonar. Então surge uma pergunta desconfortável e libertadora. Como alguém pode experimentar uma nova realidade, mantendo diariamente a mesma identidade emocional? Talvez o verdadeiro milagre nunca tenha sido fazer algo aparecer do lado de fora. Talvez o verdadeiro milagre seja sustentar internamente o estado realizado antes que os olhos consigam ver. Muitas pessoas cresceram acreditando que humildade significava aceitar silenciosamente qualquer sofrimento. Então passaram anos esperando um dia melhor, como se a vida fosse mudar sozinha com o tempo. Mas os ensinamentos de Neville Goddard confrontavam essa ideia com delicadeza. A consciência não recebe aquilo que implora externamente. Ela manifesta aquilo que assume como verdade interior. Romanos capítulo 12, versículo 2. Parece simples numa primeira leitura apressada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não fala apenas sobre pensamento positivo superficial. Fala sobre transformação de identidade consciente. Sobre abandonar emocionalmente o antigo personagem interno. Sobre deixar de ocupar estados que aprisionam a vida. Não vos conformeis com este mundo. Essa frase carrega uma profundidade impressionante. Porque o mundo externo frequentemente tenta convencer alguém a permanecer fiel à própria dor antiga. As circunstâncias repetem memórias o tempo inteiro. As pessoas repetem histórias antigas sobre si mesmas. E a consciência acaba aceitando aquilo como identidade. Mas Neville ensinava algo quase revolucionário. A imaginação consciente possui prioridade sobre os sentidos. Isso significa que o mundo visível não é soberano. Ele é consequência de estados assumidos anteriormente. Então, quando alguém reage apenas ao que vê, permanece emocionalmente preso ao passado manifestado e continua recriando a mesma experiência repetidamente. Existe uma prisão silenciosa em muitas vidas. A necessidade constante de evidências externas para acreditar. Mas a fé verdadeira não nasce depois da prova. Ela antecede a manifestação visível da realidade. Ela começa quando o coração finalmente aceita habitar internamente aquilo que ainda não apareceu. E isso muda completamente a relação com o tempo. Greg Braden costuma explicar que o corpo humano
Responde profundamente às emoções sustentadas continuamente. O coração não diferencia completamente imaginação e realidade. Quando um estado emocional é vivido com intensidade, talvez seja por isso que tantas pessoas adoecem. Mesmo antes que algo ruim realmente aconteça, elas já estavam vivendo internamente aquele estado antes. Então uma verdade começa lentamente a emergir. A vida continua igual para muitas pessoas. Não porque falte oração, desejo ou merecimento, mas porque ainda existe apego emocional à ausência. Ainda existe identificação silenciosa com a limitação. Enquanto o eu sou permanecer unido à falta, a realidade continuará refletindo essa mesma consciência. Existe um instante silencioso em que tudo começa a mudar. Não quando a circunstância melhora externamente, mas quando alguém percebe que já não consegue continuar ocupando emocionalmente o velho estado interno. A dor deixa de parecer destino permanente e passa a ser enxergada como uma identidade sustentada. Essa percepção assusta, mas também liberta profundamente. Porque assumir responsabilidade pela consciência dói no começo. É mais confortável acreditar apenas no acaso. Mais confortável pensar que tudo depende do mundo externo. Mas as lições que aprendi lendo os ensinamentos de Neville Goddard mostravam algo inevitável. Cada estado interior funciona como um centro gravitacional. A realidade lentamente se organiza ao redor dele. Uma pessoa pode entrar em um ambiente sorrindo e ainda carregar internamente abandono e medo. Ninguém ao redor talvez perceba imediatamente, mas o corpo sente. As reações entregam. O olhar procura rejeição antes mesmo que ela exista. As emoções antecipam perdas o tempo inteiro. E a consciência continua manifestando experiências compatíveis. Foi por isso que Neville falava tanto sobre naturalidade. Manifestar não era forçar crenças artificialmente. Era tornar o novo estado emocionalmente familiar, como alguém que entra numa nova casa. E aos poucos para de se sentir visitante nela. Chega o momento em que a abundância deixa de parecer distante. Ela começa a parecer parte natural da identidade. Quantas pessoas ainda vivem emocionalmente pedindo licença para existir em paz, prosperidade ou amor? Quantas carregam dentro de si a sensação secreta de que felicidade pertence apenas aos outros? E como a realidade poderia refletir plenitude, enquanto a consciência continua ocupando indignidade silenciosa? Essa é uma das revelações mais difíceis de aceitar. O mundo exterior funciona como um rio obediente. Ele segue continuamente o leito criado pela consciência. Tentar mudar apenas circunstâncias externas, sem transformar identidade interna, é como tentar alterar o curso do rio, ignorando completamente a direção da nascente. Mais cedo ou mais tarde tudo retorna ao padrão antigo. Então algo profundamente importante começa a ficar claro. Fé verdadeira não é esperar passivamente por mudança. Também não é repetir palavras tentando convencer o universo. Fé verdadeira é ocupar agora o estado desejado. É permitir que o eu sou abandone a ausência. E talvez seja exatamente nesse ponto silencioso que uma nova realidade finalmente começa a nascer. Existe uma exaustão que nasce da divisão interior. Quando alguém deseja uma vida diferente, mas continua emocionalmente unido ao velho personagem. Uma parte pede transformação em oração silenciosa. A outra continua alimentando medo diariamente. E essa contradição invisível consome energia da alma, como uma vela queimando lentamente dentro da escuridão. Foi isso que Neville tentou ensinar tantas vezes. O ser humano não manifesta apenas pensamentos isolados. Ele manifesta aquilo que aceita como identidade. Por isso o eu sou possui tanto poder. Toda vez que alguém diz internamente eu sou incapaz, eu sou rejeitado, eu sou esquecido, a consciência recebe aquilo como definição criadora. Quantas vidas foram construídas ao redor de frases invisíveis? Quantas pessoas ainda carregam dentro de si uma identidade criada por dores antigas da infância? O corpo cresce, os anos passam, mas a consciência continua habitando o mesmo estado. Então a realidade apenas reproduz externamente aquilo que já estava sendo vivido por dentro. Bruce Lipton explica que o subconsciente absorve padrões repetidos emocionalmente ao longo da vida inteira. Depois de certo tempo, a pessoa reage automaticamente. O medo já aparece antes do pensamento consciente.
A insegurança surge antes mesmo do problema existir. E muitos chamam isso de personalidade fixa, quando talvez seja apenas um estado praticado por décadas. Neville comparava a consciência a um teatro invisível. O mundo externo apenas encena o roteiro assumido internamente. Enquanto alguém continuar ocupando o papel da escassez, a vida encontrará maneiras de confirmar aquilo, não como castigo espiritual ou punição divina, mas como reflexo fiel do estado sustentado continuamente. Essa verdade desconcerta, porque também devolve poder. Então a pergunta deixa de ser como conseguir. Ela se transforma em algo muito mais profundo. Quem essa pessoa acredita ser quando está sozinha? Qual realidade ela ocupa emocionalmente ao acordar? O coração já se sente pertencente ao estado desejado? Ou ainda observa tudo como algo distante e improvável? As respostas silenciosas moldam experiências diariamente. Talvez o verdadeiro despertar espiritual seja justamente isso. Perceber que a consciência não foi criada para implorar. Ela foi criada para assumir internamente a verdade desejada. Por que esperar eternamente pela mudança externa? Mantém viva a identidade da ausência. Mas ocupar o estado realizado transforma lentamente o corpo, as reações, as escolhas e finalmente a própria realidade. Muitas pessoas passam anos esperando um sinal externo, para finalmente acreditar que a mudança começou, mas quase nunca percebem um detalhe silencioso. Toda transformação real começa invisivelmente primeiro. Uma árvore não nasce no instante em que aparece. Ela já estava crescendo debaixo da terra, muito antes que alguém pudesse enxergar seus frutos. Talvez seja exatamente isso que estava acontecendo. A vida não permanecia igual por falta de fé. Ela permanecia igual porque o velho estado interno ainda estava sendo alimentado todos os dias. As mesmas emoções, as mesmas reações automáticas, a mesma identidade silenciosa diante do espelho da vida. E a realidade apenas continuava obedecendo essa consciência. As lições que aprendi lendo os ensinamentos de Neville Goddard transformaram completamente essa compreensão. Sentir o fim não significa imaginar ocasionalmente. Significa permitir que o estado desejado se torne mais natural internamente do que a própria falta. Porque aquilo que parece natural à consciência acaba inevitavelmente sendo expresso pela realidade externa. Existe uma razão para tantas pessoas despertarem tarde. Elas foram ensinadas a pedir constantemente, mas quase nunca aprenderam a assumir internamente. Foram ensinadas a esperar sinais para acreditar, enquanto Neville ensinava exatamente o contrário. Primeiro a consciência aceita a realidade desejada. Depois o mundo exterior começa lentamente a refletir isso. Se essa mensagem trouxe clareza ao coração de alguém, talvez existam outras pessoas vivendo exatamente essa dor. Gente cansada de acreditar e ainda se sentir parada. Por isso tantos acabam encontrando acolhimento aqui. A inscrição silenciosa nesse caminho de consciência e o compartilhamento dessa mensagem com alguém querido acabam levando essa verdade a quem precisava ouvi-la. Existe uma prática simples que Neville ensinava indiretamente. Antes de dormir, quando o mundo fica em silêncio, o corpo pode relaxar por alguns instantes sem pressa. Então a consciência começa a abandonar lentamente a identidade antiga sustentada durante tantos anos. Em vez de pedir desesperadamente pela realidade desejada, o coração apenas sente como seria já estar vivendo aquilo. Não importa se o desejo envolve paz, amor ou abundância. O ponto central não é visualizar perfeitamente. É permitir que a emoção da realização apareça naturalmente. Como alguém que finalmente para de esperar do lado de fora. Como alguém que deixa de se sentir separado da bênção. Porque a consciência não manifesta aquilo que implora. Ela manifesta aquilo que aceita como verdade sobre si. Talvez muitas vidas tenham permanecido iguais justamente aqui, no hábito silencioso de olhar para a ausência diariamente e chamá-la de realidade definitiva. Mas o estado interior sempre antecede o mundo visível. E quando a consciência muda verdadeiramente de posição, até o corpo começa a responder de forma diferente. As reações mudam antes mesmo das circunstâncias externas. Então surge uma pergunta impossível de ignorar depois disso. Qual estado emocional está sendo alimentado diariamente? O estado de alguém que ainda espera receber? Ou o estado de alguém que finalmente compreendeu que a realidade começa dentro da própria consciência?
Muitas respostas profundas aparecem quando essa pergunta é encarada honestamente no silêncio da própria alma. Muita gente talvez nunca tenha ouvido essa verdade assim. Não era falta de fé. Nunca foi apenas isso. Era permanência emocional em estados de ausência. Era tentar alcançar uma realidade diferente, continuando internamente sendo a mesma pessoa antiga. E talvez o maior ensinamento de Neville Goddard seja perceber que o mundo muda quando eu sou muda primeiro.